Queridos, deixa a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo capítulo 1. Antes de ler, eu quero compartilhar algo com você, como uma introdução para essa mensagem. No ano passado, quando estivemos aqui, eu lembro da palavra que o Senhor plantou aqui para nós. Eu lembro que o Senhor nos levou a compartilhar acerca de uma busca, de uma procura que precisamos nos engajar para que possamos ter uma vida de maturidade. Quantos irmãos lembram de alguma coisa dessa mensagem aqui? Amém? Naquela ocasião, eu me recordo que nós falamos acerca de duas expressões do grego. Uma delas, teknon, registrada, quando nas escrituras é dito que todo aquele que recebeu Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Está falando sobre o filho bebê, o filho recém-nascido, mas o filho que ainda precisa avançar em crescimento. E quando nós pegamos em Gálatas 3:26, que diz que aqueles que são os filhos de Deus, mediante a fé, eles se tornam então, Deus lhes dá o direito de se posicionarem verdadeiramente como filhos. Em Romanos capítulo 8 também fala que a criação geme e suporta angústia, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A expressão ali é ruios, ou ruios, que quer dizer o filho maduro e experimentado. E quando estava a caminho, na verdade nas últimas semanas, e perguntando ao Senhor aquilo que o Senhor queria trazer para nós aqui, o Senhor me fez lembrar uma coisa, e hoje de uma forma muito especial, é como se uma veia apostólica no meu coração estivesse acesa e me sentisse incumbido aqui de dar prosseguimento às coisas que começamos no ano passado, e não apenas vir com uma nova mensagem para essa noite. Os irmãos estão entendendo isso, amém? Porque todo filho maduro é um filho que não para diante de obstáculos e permanece na corrida e na caminhada. Por isso, de forma muito especial, quando vocês escolhem um tema como imparáveis, eu não posso esperar que um filho imaturo seja um imparável. Então nós precisamos lembrar, isso me faz lembrar muito, sabe, o que o escritor aos Hebreus disse. O escritor aos Hebreus capítulo 2, não precisa abrir, só para ficar na sua memória. Ele disse assim, que é necessário nos apegarmos com mais firmeza às verdades aprendidas, para que dela não nos desviemos. E às vezes nós queremos só novas mensagens e novas mensagens, e Deus quer que a gente se apegue às verdades já aprendidas, para manter a direção. E se eu mantiver a direção com os devidos recursos, eu serei impulsionado e nada vai nos parar. Quantos estão compreendendo isso no Senhor, amém? E eu quero trazer aqui um paralelo histórico para você. Antes de ler esse texto, eu preciso te apresentar um panorama. Eu não vou me preocupar em orar de novo, porque nós já estamos aqui na presença do autor da fé, amém? Então vamos prosseguindo na mensagem. Percebam uma coisa, que um jovem de 17 anos, isso me chama muito a atenção, que existem muitos jovens aqui nesse lugar, inclusive conversando com o Eliel, na vinda para cá, o Eliel dizendo que é reconhecido sobre a Igreja Vida Nova em Cubatão, que vocês são uma igreja essencialmente de juventude. Cadê a juventude aqui dessa igreja? Não, eu vou te dar uma segunda chance. Cadê a juventude aqui dessa igreja? Agora preste atenção, que é muito precioso. Tem uns irmãos já cinquentões assim, tipo, dando um sinal que o Senhor te abençoe. Deus é contigo, irmão. Me permita compartilhar algo aqui. O apóstolo Paulo, ele deu a sua vida, dedicou a sua atenção a um jovem de 17 anos no início de sua caminhada, um jovem chamado Timóteo, um homem que era fruto de um casamento misto, a mãe judia, temente ao Senhor, o pai era grego, conflito doméstico. Paulo entra como um pai na fé. Inclusive, não posso perder a oportunidade de lançar algo para você processar. Só tem direito de reivindicar paternidade espiritual quem gerou o filho. Você ouviu isso? Não vem nessa de chamar de meu filho, minha filha, se você não gerou. Porque o apóstolo Paulo chamou a Tito e Timóteo de filhos, meus verdadeiros filhos na fé,
aos demais ele chamou de fiéis colaboradores do Evangelho. Você ouviu isso, amém? Nós não podemos viver um programa de discipulado doentio que chama todos de filhos, e você não gerou essas vidas. Só tem direito de reivindicar paternidade e maternidade quem gera. Você está entendendo isso, amém ou não? E Timóteo começa a acompanhar Paulo em suas viagens missionárias. Timóteo começa a transitar e ver Paulo se movendo no ensino, viu Paulo se movendo em milagres, viu Paulo se movendo com autoridade, viu Paulo fazer coisas impressionantes. E em uma dessas viagens, Paulo está numa cidade, a cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso, por ser uma cidade com uma característica cosmopolita muito forte, uma mistura de crenças e tal, quando Paulo prossegue em viagem, ele precisa deixar Timóteo ali cuidando da igreja. Um jovem que não tinha nem 30 anos de idade. Preste bem atenção nessa palavra aqui. Quantos estão entre 20 e 30 anos de idade aqui? Timóteo, entre 20 e 30 anos de idade, estava apacentando um rebanho na maior cidade da Ásia. Você está ouvindo isso ou não? Isso tem que nos mover, isso tem que mexer com a gente, isso tem que nos tirar da inércia, isso tem que nos tirar da zona de conforto, isso tem que nos tirar do comodismo. São os filhos Tequinon que vão se tornando os filhos ruiós, porque não param diante de obstáculos. Só que quando Paulo está encarcerado, quando Paulo está preso, na sua última carta escrita em vida, Paulo precisava escrever para alguém que lhe era muito especial, e esse era o seu verdadeiro filho na fé, Timóteo. Vamos lá então nessa leitura? 2 Timóteo 1, de 6 a 14. 2 Timóteo 1. Os irmãos encontraram aí, amém? Preste atenção então. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Sabe, e a pergunta que o Senhor me bradou no coração ao ler esse texto foi acerca daqueles que são os imparáveis do Senhor. Quantos aqui querem se tornar imparáveis até o dia que Jesus volte, ou até o dia que você tiver que passar pela primeira morte? Quantos são esses aqui? E o Senhor me libera uma palavra para 3 pontos, para nós apontarmos na noite de hoje. Eu preciso, para que eu possa me atentar como um imparável nessa geração, eu preciso observar acerca, primeiro, motivação; segundo, direção; terceiro, combustível. Você ouviu isso, amém? Então, para que eu seja um imparável, eu preciso atentar para 3 coisas. A primeira então qual é? Motivação. O que move o meu e o seu coração? Por que fazemos o que estamos fazendo? Sabe, me permita compartilhar então os primeiros aspectos desse ponto. A motivação, primeiro item,
a quem eu destino ou direciono todos os meus esforços? Onde eu estou colocando o meu coração? Perceba que sermos chamados de imparáveis não é sobre nós não sermos parados, mas é sobre o avanço do Evangelho, porque esse não pode parar. Você está entendendo isso? Se você pegar na sua Bíblia e você quiser depois registrar, você pode ver o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Em Atos dos Apóstolos, ali os primórdios da igreja primitiva. Se queremos ser imparáveis, nós precisamos olhar não para nós, mas precisamos olhar para aqueles que em 2 anos, 3 anos, espalharam o Evangelho em toda a Ásia Menor e Ásia Maior. Esses sim são os imparáveis que nos inspiram a que vivamos no dia de hoje como tais. Quantos estão compreendendo isso, amém? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, está registrado algo aqui. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo servo Jesus. E depois dessa oração, onde eles estavam, o lugar onde estavam reunidos estremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe o que nós estamos apontando aqui? A motivação de sermos imparáveis é para que o Evangelho ganhe abrangência por meio de nós. O motivo pelo qual nós devemos desejar não sermos parados é porque a nossa maior motivação é que a nossa própria vida seja como uma oferta de libação ao Senhor, para que o Evangelho atinja pontos onde ainda não tem atingido. Sabe, preste muita atenção em alguns princípios aqui, querido. Não é sobre nós sermos imparáveis, mas é sobre nos movermos como imparáveis por aquele que nem a morte parou. Você entende isso? Não somos nós que não seremos parados, mas é sobre o Cristo em nós, que ninguém pode frear. É quando alguém chega, fecha o seu coração para o amor, e o amor de Cristo que flui de você não para, porque por mais que você tenha expectativas de receber um retorno de alguém, o amor de Jesus flui da sua vida para essa pessoa, mesmo que não haja resposta. E o amor de Cristo por meio da sua vida é imparável. Você está entendendo esse princípio? Muitas vezes, sabe, muitas vezes a gente olha e fala assim: cara, eu quero fluir no ministério, eu quero avançar na caminhada cristã, eu quero desempenhar um bom serviço, eu quero desempenhar um bom sacerdócio à igreja local, ao mundo. Mas eu quero dizer para você que não é sobre nós, nunca foi sobre nós. É sobre a obra que Jesus fez, que a morte tentou detê-lo, mas segundo Filipenses capítulo 2, diz que a morte foi vencida, e Jesus levanta dentre os mortos, e o Senhor, Deus e Pai, lhe deu um nome que está acima de todo nome, que é o nome Jesus Cristo, aquele que é o Senhor sobre tudo e todos. Mas se eu então fizer o que Paulo fez, sabe o que Paulo fez quando estava conversando com a igreja em Corinto? Paulo disse assim: eu esmurro a minha própria carne, a fim de torná-la obediente a Cristo. Sabe o que acontece? Um homem que é aquele que declara que esmurra a própria carne a fim de torná-la obediente a Cristo, esse homem pode ser apedrejado, esse homem pode ser surrado, esse homem pode ser levado para fora da cidade e dado como morto. Mas quando ele se levanta,
Ele diz: eu não terminei o que eu vim fazer, eu vou voltar e vou continuar pregando naquele lugar, porque nada pode me parar. E assim como o meu Cristo não parou por causa do sofrimento, eu não pararei de proclamar o santo evangelho de Jesus nessa terra. Que essa seja a nossa motivação de sermos imparáveis, de que sejamos portadores do evangelho por onde passarmos. Quantos estão comigo ainda aí? Você sabe por quê? Porque o diabo não quer que nós sejamos imparáveis em Cristo. Porque o próprio, para mim assim, não sei quantos vão se identificar assim com o meu sentimento, mas quando eu olho para o prisma do Novo Testamento, um homem soa como o imparável para mim, que é o apóstolo Paulo. Eu não sei quantos leram, tem um livro, eu já li esse livro algumas vezes ao longo da minha caminhada, um livro simples, muitos irmãos conhecem, Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. E quando ele fala do colérico Paulo, ele coloca que a grande marca do colérico é a vontade férrea. Ele põe uma coisa na cabeça, ele diz assim: eu não paro enquanto eu não cumprir a carreira. Eu vou correr a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu não me envergonho do evangelho, eu sofro por evangelho. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Agora preste atenção. Esse Paulo, ele liberou uma palavra dizendo para nós que o evangelho de Cristo, ele é poder de Deus para a transformação de vidas. Irmão, eu quero até baixar o tom da minha voz e quero tentar comunicar algo com muito carinho, muito zelo. Você sabe por que o diabo quer nos parar? Porque o diabo sabe que quando nós, como mensageiros do evangelho, entramos nos lugares e proclamamos esse evangelho, que são as boas novas, esse evangelho, ele é poder de Deus, que transforma vidas. Sabe, a palavra poder, quando você pega nesse texto original do grego, é dunamis. E você sabe o que quer dizer dunamis? Porque temos irmãos preciosos, amigos, companheiros de caminhada, conhecidos na nação, fora da nação, que carregam esse nome. Mas eu quero levar você não apenas ao nome usado por eles de forma tão preciosa, mas aquilo que eles também estão disseminando na nossa nação. A palavra dunamis quer dizer dinamite, poder de 10 megatons de TNT, trinitrotolueno, que é um dos mais potentes explosivos que se tem conhecimento na história. Poder destrutivo esse, que poderia pegar uma montanha como o Morro da Alemoa e torná-lo como pó. Sabe o que quer dizer? Que se o poder de Deus encontrar um coração duro, ele esmiuça a rocha. Ele esmiuça a rocha. E se eu tiver essa motivação em meu coração, eu certamente serei um imparável por onde eu me movimentar. Cadê os jovens dessa casa? Cadê os jovens dessa casa? Não queira ser um imparável com o seu ministério. Não queira ser um imparável com o seu talento. Não queira ser imparável com o serviço que você desempenha. Queira ser um imparável por você ser um depósito da graça de Jesus, por você ser alguém que representa o evangelho de Jesus. E quando você acordar, eu sou um imparável. Você está entendendo isso? Não é sobre você, é sobre você saber o que está movendo o seu coração, a motivação do seu coração. Já viu pessoas fazendo coisas certas por motivações equivocadas? Você ouviu essa pergunta aqui, amém ou não? Já viu pessoas fazendo coisas certas com motivações equivocadas?
pessoas querendo tesouros, como o mago Simão queria um tesouro, o poder do Espírito para benefício próprio. É tempo de alinharmos a motivação do nosso coração. Não é sobre querer me mover com poder, é sobre ser um canal de poder sobre a rocha. Você entende isso? Cara, isso queima no meu coração. É ver as pessoas certas fazendo as coisas certas, com a motivação certa, no tempo certo, da forma certa, impulsionada pelas pessoas certas, a sua igreja local. Basta desse movimento migratório de igrejas e igrejas. Nós queremos ver você criando raízes na sua igreja local, sendo enviado por elas e retornando para prestar contas a elas. Quantos ainda estão comigo aí, amém? Primeira palavra qual foi, por favor? Motivação. Segunda palavra para nós essa noite, qual é então a segunda? Direção. Sabe, existem algumas coisas que eu preciso tratar aqui. Aparentemente eu vou sair um pouco da mensagem, mas vamos retornar. Quando você está passeando em uma cidade turística de carro e você quer contemplar a paisagem, ou você quer contemplar algum monumento, você está dentro do carro, o que você faz? Você tira o pé do acelerador, você diminui a velocidade, porque quando você diminui a velocidade, você consegue enxergar os detalhes das coisas que estão ao seu redor. Quantos compreendem isso aqui, amém ou não? Só que quem tem o hábito de passar na frente da Vila Belmiro e desacelerar o carro para olhar a vila, não é o santista, porque o santista está acostumado com aquele lugar. Sabe quem costuma fazer isso? O turista. O turista. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos viver aqui como peregrinos e forasteiros nessa terra, onde a minha pátria não é daqui, eu não sou desse lugar, eu apenas estou passando por esse lugar. Sabe o que isso quer dizer? Que eu me movimento por essa terra, mas como peregrino e forasteiro, eu acelero, eu piso no acelerador, eu quero imprimir um ritmo forte, até chegar na Nova Jerusalém que desce dos céus, e nada me fará parar, nenhuma bela paisagem vai me impedir de vai tirar os meus olhos do lugar que é o meu destino. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Basta de vivermos como turistas nessa terra. Ponha os seus olhos naquilo que vem do alto. Saiba para onde você está indo. Noé passou tantos anos construindo uma arca. Sabe por quê? Porque em seu coração havia fé de que novos céus e nova terra seriam feitos para que ele habitasse ali. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Só consegue tirar os olhos das belezas naturais e pisar no acelerador quem tem certeza e senso de direção. Ei! Está comigo aí ou não? Segundo ponto que estamos abordando é sobre sermos imparáveis na direção. Você precisa responder para você mesmo algumas perguntas. Para onde você está indo? Porque se você está
pisando firme no acelerador, você precisa conhecer a rota que você está seguindo. Você precisa saber para onde você está indo. Você precisa saber a direção que você está indo. Nós precisamos urgentemente de um senso de direção. Amados, com todo zelo, com todo carinho, mas não posso reter algo que está queimando em meu coração. Quando eu tinha lá os meus 18, 20 anos de idade, eu acho que eu era uma máquina de atividades. Nada que se colocava nas minhas mãos eu abandonava. Acelerado, correndo, fazendo pá, 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 pá. Muita força, muita energia, muito entusiasmo, muito dinamismo. Mas alguns anos se passaram e um dia eu entrei numa forte crise ministerial dizendo: eu não cheguei a lugar nenhum. Porque na minha juventude eu carecia de senso de direção. Vocês estão entendendo isso aqui, amém? Eu quero fazer uma pergunta para você. Motivação é sobre por que eu faço. Direção é sobre para onde eu estou indo e o que eu estou fazendo. Me permita apontar um princípio singelo, simples. Irmãos, o Evangelho de Jesus é simples e profundo, mas ele é simples. Vocês estão entendendo esse princípio? E sabe, os irmãos apresentando aqui, Projeto Ouse, Connect School. Cara, para um pouco e vamos pensar então em um princípio. Se você quiser anotar, João 10:9. João 10:9. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 9. Jesus disse: eu sou a porta. Ei, Jesus disse o quê? Eu sou a porta. Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo escreveu: porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Para. Jesus é quê? Jesus é o quê? A porta. E ele nos transportou de onde? Do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Preste atenção. Leia as palavras por detrás das palavras. Império das trevas. Porque império é tudo aquilo que é construído por base de usurpação. Você ouviu isso? Mas nós somos transportados do império das trevas para onde? Para o reino de seu Filho amado. Porque reino é passado como direito de herança. E o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo aquele declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o Pai o tornou Senhor e Cristo sobre tudo e todos. Jesus tem o direito de ser chamado de o Rei da Glória. Agora preste atenção. Jesus é a porta. Colossenses capítulo 1, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Mas para sair de um lugar e chegar no outro tem que fazer o quê? Passar pela porta. Atos dos Apóstolos capítulo 2 versos 37 e 38. Quando os primeiros homens começaram a ouvir a proclamação do Evangelho, preste atenção, proclamação do Evangelho, alguns homens em seus corações ficaram compungidos, ficaram com o coração quebrantado, olharam para os primeiros apóstolos e perguntaram: ó homens de Deus, que faremos nós? E aqueles homens então, capítulo 2 versos 38 disseram: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Preste atenção, uma porta tem quantos elementos essenciais? Arrependei-vos. Primeira parte da porta, arrependimento. Segunda parte da porta, o batismo. Terceira parte da porta, recebereis o dom do Espírito. Agora preste atenção. Vocês cantaram isso aqui.
A gente pode mudar a metodologia, mas a mensagem é a mesma. A porta está aberta, mas continua estreita. Você ouviu isso, amém ou não? O evangelho é acessível, mas não é permissivo. Agora, direção, você está falando de quê? Sabe do que eu estou falando? Desse lado, o império das trevas, os irmãos lembram, eu compartilhei isso daqui há quase 3 ou 4 anos atrás. Império das trevas, desse lado, a porta está aqui. Desse lado, o reino do seu Filho amado. Preste atenção. Qual é a direção do nosso trabalho? Por que nós queremos ser imparáveis? O que nós estamos fazendo? A motivação eu já sei, é proclamar todo o tempo o Evangelho, para quem está desse lado da porta, ainda no império das trevas. Proclamação. Você ouviu isso, amém ou não? Para quem está do lado de cada porta, a palavra é o quê? Proclamação. Você aponta para a porta que é Cristo. Qualquer pessoa que se aproxima de você, você é um imparável, porque você não deixa de proclamar que existe uma porta, que essa porta tem nome, e o nome dele é Cristo Jesus. E aquela pessoa então passa pela porta: arrependimento, batismo, dom do Espírito. Acabou de entrar, Tecnon, um filho recém-nascido, acabou de nascer. Vos é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Só que agora existe um caminho, e esse caminho para tornar o Tecnon um ruioso, um filho maduro, esse caminho pós-porta se chama discipulado. E discipulado não tem nada a ver com você dizer que tem 10, 12, 30 discípulos. Discipulados é sobre o Cristo vive em você, imprimir marcas no Cristo que está sendo formado no outro. Foi isso que Paulo escreveu aos Gálatas, dizendo: ó insensatos Gálatas, eu ainda estou sofrendo dores de parto até ver Cristo formado em vocês. Essa é a direção. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. A direção é sempre o próprio Cristo. Ele é a porta, mas ele também disse: eu sou o caminho. E Paulo nos ensinou que Jesus é o alvo. Tudo é sobre ele, tudo é para ele, tudo veio dele. Quantos estão ainda comigo aí, por favor? Terceiro aspecto dessa geração de imparáveis que está se levantando aqui nesse lugar. Terceiro aspecto, qual é então? Qual é o meu combustível? Sabe, eu quero parar aqui um instante, fazer um comentário breve aqui. Muitos irmãos sabem que eu não sou pastor full time, não sou pastor tempo integral. Com muita alegria represento aqui a equipe pastoral da nossa igreja local, a Igreja Evangélica Missão Serra, na região da Grande Vitória, e eu atuo como professor de química em escolas da Grande Vitória. São quase 40 aulas por semana. E quando eu falo sobre combustível, eu me sinto muito confortável para falar sobre esse assunto, porque estudo um pouco acerca disso ao longo da minha história. Quando você tem um carro bicombustível, um carro flex, e você vai fazer uma viagem, qual combustível você costuma escolher? Você para num posto que você confia mais. Primeira coisa que você faz é isso. Você não para em qualquer posto só porque o preço está menor. Sim ou não, os motoristas de plantão aí? Você geralmente escolhe, não sei se eu dou o spoiler aqui agora ou não, eu já comecei, agitou o ambiente, mas é muito comum quando você vai fazer uma viagem que o carro está pesado, você abastecê-lo a álcool, porque a pressão de funcionamento do motor é um pouco maior, você obtém maior torque do motor, maior capacidade de retomada, maior capacidade de desenvolvimento, maior velocidade final. Porque dependendo até mesmo do tipo de terreno que você vai transitar, se você estiver numa planície, até uma água alina vai que está resolvido. Mas se você vai subir a serra,
vale a pena você fazer a escolha de um combustível apropriado. Faz sentido o que eu falei ou não? Vocês compreenderam isso? Agora nós queremos ser imparáveis. Estamos alinhando primeiramente o quê? Qual foi a primeira coisa que nós tratamos? Alinhar primeiro a motivação. Beleza, estamos alinhando a motivação. Logo depois falamos sobre a direção. Eu já sei o que eu devo fazer. Se é antes da porta, meu papel é proclamação do evangelho. Se é depois da porta, meu papel é discipulado. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu não sou turista aqui nessa terra. Eu sei que eu sou peregrino. Então eu estou nessa caminhada, eu estou nessa jornada, eu estou avançando. Só que agora é hora de sair em viagem. Amém ou não? Porque o pastor Felipe tratou algo muito precioso. Nós não queremos que você saia dessa conferência dizendo: yes, foi legal, ouvimos uma palavra joia. Não, nós queremos sair daqui e cumprir aquilo que o pastor César Bianco ministrou aqui ontem à noite, que eu estava em minha casa também assistindo. É cumprir a grande comissão, é cumprir o ID de Jesus. Só que a pergunta é: qual combustível eu estou usando? Sabe qual é o combustível? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versos 1 a 4. Ezequiel 3, 1 a 4. Os irmãos encontraram aí, amém? Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer do rolo, e disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na minha boca era mais doce que o mel. Eu comi, e na minha boca era mais doce que o mel. Sabe qual é a marca daqueles que nunca param? Eles se alimentam das sagradas escrituras. Sabe qual é a marca daqueles que o sistema mundano não consegue impedir eles de se moverem? Eles estão nutridos com o alimento das sagradas escrituras. Mas muito mais do que isso, quando eles comem das sagradas escrituras, ao seu paladar, não é como o quiabo, nem como o jiló, com devido respeito aos que gostam, mas ao comer da palavra, eles apreciam e lhes é saborosa como o mel. Amados, na nossa comunidade local, na nossa igreja local, com muitos jovens os quais o Senhor tem nos dado graça de tocar com a nossa vida, nós temos lhes encorajado a apreciar as sagradas escrituras. Sabe o que nós temos visto? Nós temos visto muita gente cheia de talento. Nós temos visto gente que são ótimos gestores de eventos, tarefas e atribuições. Nós temos visto gente que são ótimos gestores de conflitos, que sabem organizar bem um time de trabalho, mas que não param 30 minutos para saborear as sagradas escrituras. Se eu e você não amarmos as sagradas escrituras, nós não teremos raízes. Em Lucas, capítulo 8, parábola do semeador. Preste muita atenção nisso.
Se você quiser registrar, em Lucas capítulo 8, começa falando sobre a parábola da semeadura. O semeador saiu a semear. Deixa eu te falar uma coisa muito simples aqui. O que eram as parábolas? Sabe o que eram as parábolas? Era uma metodologia didática que Jesus tinha para ensinar princípios espirituais difíceis para todas as pessoas. Você ouviu isso, amém ou não? Então Jesus começava e ensinava uma parábola. Com a parábola ele simplificava algumas coisas e tornava acessível aquela verdade para todo mundo, desde o mais instruído até o iletrado. Só que curiosamente a parábola do semeador começa diferente. Aqui tem muito mais teólogo sentado do que eu imaginaria. Só tem professor de teologia aqui, mas com todo zelo eu sei que eles vão concordar comigo, que a parábola do semeador é uma das 3 parábolas que Jesus fala de modo enigmático, para que as pessoas que só o seguiam por causa dos milagres fossem embora, e ele conseguisse selecionar aqueles que queriam realmente apreciar a mensagem dele. Você ouviu isso, amém ou não? Isso é sério. Em Lucas 8,15, que texto, Lucas 8,15, falando dos 4 tipos de solos, e no entanto as que caíram em boa terra, são os que de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra e a entesouram, e com perseverança frutificam. Essa versão que eu estou usando é a versão King James, desse texto em especial, dizendo que aqueles que têm uma boa terra, ouvem a palavra e as o quê? Entesouram. Ei, quero que você repita essa palavra comigo. Ouvem a palavra e a entesouram. Elas ouvem a palavra e lhe tratam como um tesouro. E onde você guardaria um tesouro ou um objeto de grande valor que te foi repassado por herança? Sabe onde? O salmista nos deixa uma palavra no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Da mesma forma, Provérbios 4:23 nos diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perceba uma coisa preciosa: se nós queremos o combustível correto, precisamos compreender que esse combustível são as sagradas escrituras. Ninguém pode se tornar imparável se não estiver com o seu veículo devidamente abastecido e suprido com o conteúdo das escrituras sagradas. Caminhando para o fim dessa mensagem, quero com todo carinho pedir que você abra Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Quem ainda continua com o seu coração aberto à palavra de Cristo aí? Amém? Estamos realmente chegando ao fim dessa mensagem, porque eu creio que o Senhor já tem trabalhado aqui nesse lugar de forma muito especial. Eu me recordo que há 1 ano atrás, ao estar aqui com vocês estavam de forma embrionária, começando um trabalho nas escolas. E 1 ano depois, nada tem parado vocês. Eu lembro do pastor Felipe falando de iniciativas acerca de missões. E 1 ano depois, vocês têm avançado, porque os filhos maduros têm se revelado e se posicionado aqui nesse lugar.
E como última palavra de encorajamento, eu quero deixar Colossenses 3,16. Essa palavra diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Deixa aberto nesse texto, por favor. Habite ricamente em vós o quê? A palavra. A boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia nos ensina que os olhos são janelas da alma, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da. Agora preste atenção: olhos que estão concentrados naquilo que é puro, que é amável, que é de boa fama, ouvidos que estão recebendo das sagradas escrituras todo o tempo, estão sendo cheios, estão enchendo um coração, habitando ricamente em vós a palavra de Deus. E quando você abrir a sua boca, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso você vai olhar para alguém depois e você vai dizer assim: Deus te abençoe, e a palavra de bênção chegará a outra pessoa. Por quê? Porque a palavra de Cristo habita ricamente em você. Olha só, querido, princípio simples. Está percebendo como é simples isso? Há quanto tempo você não para ler a sua Bíblia, querido? Ei, há quanto tempo você não para? Essa semana, na verdade no ano passado, nós tivemos uma experiência incrível com a nossa família, vemos a obra de Jesus em nós. Mas alguns dias eu venho em família, conversando algumas coisas com alguns adolescentes e jovens da nossa comunidade. Nós queremos sim que os nossos jovens leiam todas as escrituras o ano inteiro, começar e terminar a leitura da Bíblia anual. Tudo bem o que eu disse ou não? Mas eu não quero que você leia para cumprir um cronograma. Eu quero que você comece a ler. Tudo bem? Tenho 3 capítulos diários para ler. Legal. Mas aí você parou nesse texto: que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Aí você para nesse texto e começa a orar esse texto. Você começa a transformar os escritos das escrituras em uma oração. E você começa assim: Senhor, eu quero que a tua palavra habite ricamente em minha vida. Senhor, eu quero instruir e aconselhar as pessoas, não segundo os estudos de psicologia que eu ouvi no meu curso superior, mas eu quero aconselhar e instruir todas as pessoas com a sabedoria. E essa expressão sabedoria está falando de sofia, ato de interpretar sonhos e sempre dar os conselhos mais sábios, segundo os padrões das sagradas escrituras. Você está entendendo isso ou não? E aí você começa a orar, louvando a Deus com salmos. Então peraí, eu vou agora selecionar melhor o que eu coloco no som do meu carro, porque se eu preciso que a palavra de Deus habite ricamente na minha vida, eu não vou ouvir qualquer porcaria, qualquer lixo dentro do meu carro, e não vou deixar qualquer programa de televisão entrar na minha casa, não. E eu quero oferecer ao Senhor cânticos espirituais, mas se eu quero oferecer ao Senhor cânticos espirituais, como eu posso, se o meu espírito não está conectado com o Espírito Santo devido a tantas distrações? Por isso em Mateus capítulo 6, Jesus disse: para e vai para o secreto, fecha a porta e conversa com teu pai que está em secreto. E aí quando eu sair do meu quarto, sabe o que vai acontecer? A minha motivação está alinhada, porque eu já estou orando aquilo que é uma resposta ao anseio do coração de Deus. Você está entendendo isso? São os gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. E agora a minha motivação está alinhada. Yes, eu já não estou fazendo por egoísmo nem por egocentrismo. Agora eu estou fazendo
porque eu quero sofrer os vitupérios de Cristo, que é o restante do sofrimento que ficou, para que os seus santos vivessem aqui na terra e assim pudessem ser aperfeiçoados, assim como aprove a Deus aperfeiçoar por meio do sofrimento aquele que haveria de se tornar o autor da nossa salvação. Uau! E aí agora eu saio daqui com uma direção. Peraí, eu já entendi que tem uma porta, essa porta é Jesus, tem um império, tem um reino, e eu sei que eu tenho que proclamar e discipular. Legal, então eu já sei qual a direção eu tenho que caminhar. Eu não sou aqui um turista nessa terra, eu não tiro o pé do acelerador, eu quero correr uma carreira que me está proposta, eu vou acelerar, mas eu já sei qual é a direção que eu preciso seguir. E agora eu parei num posto, e esse posto se chama meu lugar secreto. E ali eu vou abastecer o meu tanque espiritual do combustível devido, para ser um imparável nessa terra, onde o evangelho será proclamado por onde eu passar. Yes! Sabe o que acontece? Quando aquele garoto de 17 anos, Timóteo, começa a receber um investimento, ele vai prosseguindo. Quando chega nessa carta, ele está com aproximadamente 30 anos de idade. Só que se você deu atenção ao início do texto que lemos, 2 Timóteo capítulo 1, Paulo disse: não te envergonhes. Ei, Paulo disse o quê? Não te envergonhes. Sabe o que isso mostrou muito forte para mim hoje? Veio como uma palavra rema para o meu coração, dentro da aeronave, vindo para cá. Que até os homens maduros titubeiam e chegam perto de desistir. Mas Paulo está olhando para Timóteo dizendo: ei, admoesto-te, pois, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, e não te envergonhes. Deus me trouxe uma palavra específica para essa comunidade, para essa noite, e eu quero apenas orar e transferir, já devolver a palavra para os pastores dessa casa, onde o Senhor claramente mostrou ao meu coração que muitos irmãos, com essa palavra de se tornarem imparáveis, revelou um medo e uma vontade de desistir, um medo do insucesso, um medo do fracasso. Mas eu quero dizer para você que Cristo já venceu a morte. Quero dizer para você que por meio de Cristo nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.